Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar frequentemente sobre poesia, gênero infelizmente impopular no Brasil e no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado. E hoje eu aproveito a data em que este vídeo está sendo lançado, dia 13 de agosto de 2023, domingo, Dia dos Pais, para fazer um especial de Dia dos Pais. Então hoje eu trago 5 poemas em que existe a figura do pai nos textos. Ou, se preferir, 5 pais na poesia brasileira. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não vou fazer uma análise detalhada de cada um dos poemas que eu escolhi abordar, porque são 5 textos, e alguns são relativamente longos. E os vídeos aqui no canal sempre são longos, naturalmente. Então, se eu for fazer uma análise detalhada de cada um dos textos, ficaria maior do que os vídeos sempre são. Então, não, eu vou ler o texto do início ao fim e tecer breves comentários. E ainda assim o vídeo já vai ser longo. Estejam então avisados. Bom, eu quero começar aqui com uma poetisa brasileira do século passado, morreu faz pouco tempo, e ela começou a escrever em 1976, inclusive com este livro, que eu vou apresentar um poema dele aqui, que é o Bagagem. Estou falando de Adélia Prado, uma escritora que foi reconhecida pelos seus pares, inclusive pelo Carlos Drummond de Andrade, como uma boa poeta, né? E esse primeiro livro dela, Bagagem, um livro assim muito singelo, mas que tem poemas clássicos aqui da nossa literatura nacional. Ele traz um poema que eu gosto muito, um poema curtinho que se chama Impressionista. Impressionista, você sabe, é aquela escola artística da pintura, em que o mais importante não é você detalhar o que está pintando de uma maneira assim real, mas só para dar a impressão de algo. Aquela imagem que você, olhando de longe, você já reconhece. Pois bem, e o poema Impressionista diz assim: uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. É só isso. Um poema curto, singelo. Vocês percebem aqui que a linguagem dela é direta, afinal ela é uma escritura moderna, mas que nunca quis fazer malabarismos de linguagem. Para ela, o mais importante é o conteúdo. O conteúdo que, muitas vezes, como nós vimos nesse próprio poema, é só uma imagem. Nesse caso, uma imagem impressionista. Então nós temos aqui um eu lírico recordando, né, perceba como que o título tem tudo a ver, né, porque o impressionismo é aquilo que só dá a impressão. E como ele está lembrando, então há uma memória aqui afetiva de uma imagem que foi guardada há muito tempo. Então o pai dela uma vez pintou a casa toda de laranja e dizia que a casa estava sempre amanhecendo. Uma imagem bonita, singela, um poema curtinho, simples, mas que eu gosto bastante, né? É interessante esse primeiro verso aqui. Uma ocasião, né? Porque não é a ocasião, não é o artigo definido, é o artigo indefinido, o que dá todo esse tom do impressionismo, é só a impressão. Por quê? Porque é um fato guardado na memória, a memória que é sempre, como vou dizer, subjetiva, né? Não é algo objetivo. Pois bem, então essa foi a Adélia Prado com um poema singelo sobre o pai dela. A Adélia fala muito sobre o pai e a mãe, tá? Em vários outros poemas aqui ela menciona os dois. Não é uma das minhas poetisas preferidas, mas tem poemas que
eu gosto bastante, acho memoráveis e reflexivos. E esse é um deles. Então fica aí o primeiro poema, Impressionista, em Bagagem, de Adélia Prado. Passemos ao próximo. Bom, o segundo poema que eu escolhi é de um dos meus poetas preferidos, que no último vídeo, aliás, eu já falei dele. É o Mário Quintana. E o poema está presente neste livro aqui, Nova Antologia Poética, da editora Globo. Olha, aqui tem a foto dele. Esse Mário Quintana era... Só de você olhar para ele, você já via que era um cara agradável, né? Um amorzinho de pessoa. Pois bem, e Mário Quintana tem um poema chamado As Mãos de Meu Pai. Um dos meus poemas preferidos também. Que diz assim: As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis sobre um fundo de manchas já da cor de terra. Como são belas as tuas mãos pelo quanto lidaram, acariciaram ou fremiram da nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai, essa beleza que se chama simplesmente vida. E, ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tua cadeira predileta, uma luz parece vir de dentro delas. Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizeste arder, fulgir com o milagre das tuas mãos! E é, ainda, a vida que transfigura as tuas mãos nodosas. Essa chama de vida, que transcende a própria vida, e que os anjos um dia chamarão de alma. Mário Quintana. Um poema também muito emotivo, um poema que traz uma das características do Mário Quintana, que é esse simbolismo, essa ideia de transcendência. É preciso lembrar que o Mário Quintana começou a carreira dele como neossimbolista. Tá? Então, ele vai falar dessas questões transcendentais. Há muitos anjos na poesia do Mário Quintana. E aqui não é diferente. Mas o que eu acho interessante no poema todo, nessa reflexão sobre as veias que passam sangue, o sangue que é passado de geração em geração, e aqui o filho falando do pai. As tuas mãos têm grossas veias, como cordas azuis. Olha a imagem, né? A veia da mão como uma corda. A corda que serve para ligar uma pessoa a outra, no caso aqui o filho com o pai. Sobre um fundo de manchas já da cor de terra, né? Aquelas pessoas que têm manchinhas nas mãos por conta da luz, né? Aliás, o Mário Quintana também tinha, que eu já vi alguns vídeos. Pois bem, como são belas as tuas mãos, pelo quanto lidaram, acariciaram, fremiram, né? Porque na mão há o que ele chama de vida, né? A vida que é trabalho, a vida que é sofrimento, e sofrimento que deixa marca na própria mão. Meus amigos, então toda uma reflexão aqui bonita do Mário Quintana sobre as mãos do próprio pai. Mário Quintana que também fala de vez em quando sobre o pai dele. Esse não é o único poema, tá? Tem outros também. E aqui ele vai falar, né, que quando o pai descansa, parece que surge uma luz das mãos do pai. E de onde é que elas vêm? Né? É interessante que ele usa uma imagem de como se houvesse uma chama dentro do ser humano, dentro do próprio pai. A chama que surge, de certa maneira, nas mãos do pai. As mãos que é uma coisa muito simbólica também, tá? Porque são as mãos que manipulam tudo. As mãos que fazem as coisas. No poema da Adélia Prado, ela fala que o pai pintou a casa, pintou com as mãos. E aqui ele fala das mãos que fizeram toda a vida. E por isso mesmo a transcende. Meus amigos, então aqui um poema singelo do Mário Quintana que eu gosto bastante. Muito bonito. Bom, eu estava relendo aqui, melhor não reler não. Esse foi o Mário Quintana. As Mãos de Meu Pai.
no livro Nova Antologia Poética, da editora Globo. Eu esqueci de falar, mas o Bagagem, da Adélia Prado, é da editora Record. Pelo menos essa edição que eu tenho aqui. Bom, esse foi o segundo poema. Passemos ao terceiro. Bom, o terceiro poema que eu escolhi abordar aqui é de um poeta que eu já trouxe para o canal ano passado. Um dos nossos maiores poetas de todos os tempos. Conhecido como o nosso Hors Concours. A nossa espécie única. Um poeta que ninguém fez o que ele fez antes dele e ninguém ousou fazer igual depois dele. Estou falando de Augusto dos Anjos, o nosso poeta paraibano, assim, um cara que tinha uma poesia muito diferenciada, uma poesia científica, mas ao mesmo tempo simbólica e assim muito forte, impactante. Uma poesia que só de você ler, mesmo que você não entenda todos os termos que estão ali postos, você sente um vigor no que está sendo dito. Mas o poema que eu escolhi aqui é o seguinte. Ele é um poema dividido em 3 partes, 3 sonetos, e eu só vou ler a segunda parte, tá? Porque senão eu for ler os 3, o vídeo vai ficar muito grande. E também eu escolhi essa segunda parte, primeiro porque é a mais bonita, segundo porque essa segunda parte traz uma característica que não é muito vista na poesia do Augusto dos Anjos. Porque eu vou deixar o link aqui no card do vídeo que eu fiz só sobre ele. Lá eu falei um bocado sobre a poesia dele. E lá eu digo que uma das características da poesia do Augusto dos Anjos é que ele não vê transcendência na vida. Para ele nós somos apenas matéria. Então a gente morre e fica por aqui mesmo. Não existe céu, alma, nada disso. Para ele não. Bom, pelo menos não na maioria dos seus poemas. Mas esse que eu trago aqui, essa segunda parte, vai ter um direcionamento diferente. A gente vai ver. Bom, ele faz um poema aqui para o pai dele. Então são 3 poemas. O primeiro é sobre o pai que está doente. O segundo é sobre o pai que está morto. E o terceiro, deixa eu ver aqui. O terceiro já é sobre o pai morto também, mas já em processo de decomposição. O Augusto dos Anjos é desses, né? Ele tem uma poesia assim que algumas pessoas consideram assim de mau gosto. Bom, eu adoro. Já falei que vou deixar o link aqui no card do vídeo que eu fiz só sobre ele. Pois bem, então o poema que eu trouxe está presente no seu único livro, né? Eu já expliquei que ele só publicou um livro em vida, chamado Eu. E aí depois que ele morreu, um amigo foi reunir outros poemas e aí começou a ser lançado o livro como Eu e Outras Poesias, que é o que eu tenho aqui. Eu e Outras Poesias, da editora Saraiva de Bolso, que na verdade é uma parceria com a Nova Fronteira. Pois bem, e o poema se chama, na verdade não tem título, é um soneto dedicado ao pai. A primeira parte, a meu pai doente, que eu não vou ler. A segunda parte, a meu pai morto, que eu vou ler. E tem a terceira parte, que já é o pai morto, mas em processo de decomposição, que eu não vou ler. Um dia eu posso até fazer um vídeo analisando as 3, tá? Porque tanto a visão do filho vai mudando, como a própria linguagem também. Porque na primeira aqui, vou contextualizar aqui, já dando um pouco de spoiler, mas eu vou deixar o link na descrição para quem queira ler o poema completo, tá? No primeiro texto, em que o pai está vivo, mas doente, fraco, debilitado, o filho, como eu lírico, menciona até a figura de Deus, Deus como se fosse bondoso, etc. Coisa que não é muito comum na poesia do Augusto dos Anjos, tá? Já na segunda parte que eu vou ler, o pai já morreu, ainda existe assim uma figura de Deus, uma coisa assim transcendental, mas já não é a mesma coisa. E na terceira já não há mais nada, já é pura matéria. Já é o estilo clássico do próprio Augusto dos Anjos. Então um dia pode ser que eu venha fazer um vídeo sobre as 3 partes, mas hoje não. Hoje apenas a segunda parte, a meu pai morto. Lembrando, tá, que eu faço vídeo assim com todo respeito às pessoas que já perderam os pais, e na verdade aqui a gente está falando de uma coisa simbólica, tá? Mas que pode servir
de reflexão, ou até mesmo como algo belo sobre a memória afetiva dos pais. Lembrando, para quem teve pais também afetivos, né? Porque a gente sabe que tem gente que não tem uma boa relação com os pais. Não estou falando sobre essas questões. Estou falando do pai como figura simbólica e presente, ativa, de maneira boa, memorável, digna, etc. Pois bem, a meu pai morto, madrugada de 13 de janeiro. Rezo, sonhando, o ofício da agonia. Meu pai, nessa hora, junto a mim, morria sem um gemido, assim como um cordeiro. E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro. Quando acordei, cuidei que ele dormia. E disse à minha mãe que me dizia: acorda-o, deixa a mãe dormir primeiro. E saí para ver a natureza. Em tudo o mesmo abismo de beleza, nem uma névoa no estrelado véu. Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas, como Elias, num carro azul de glórias, ver a alma de meu pai subindo ao céu. Então, um poema simbólico aqui, de um filho que perdeu o pai, nem percebeu porque acabou dormindo, achou que o pai também estava dormindo, e aí triste foi sair lá fora para ver a natureza. E eu falei assim que esse poema se diferencia um pouco da visão que o Augusto dos Anjos tem do mundo, que é uma maneira pessimista, uma maneira materialista. Mas aqui há um vestígio disso, né? Que ele fala que saiu para ver a natureza e em tudo o mesmo abismo de beleza, nenhuma névoa no estrelado véu. Né? Ou seja, não é porque o pai morreu que a natureza deixou de ser bela. Não vai chover por causa disso, não vai sair uma névoa, não vai sair um clima estranho. Não, as coisas continuam. Né? Então, assim, por mais que seja um poema diferenciado na poesia do Augusto dos Anjos, ainda há vestígios da visão de mundo que ele tem. Mas, no final, a gente tem esse contraste dessa ideia com uma possível transcendência. Né? Porque pareceu-me, né? Perceba de novo como que é só uma impressão, uma coisa subjetiva. Lembra do impressionismo lá da Adélia Prado? Né? Pareceu-me, entre as estrelas flóreas, ver a alma do meu pai subindo ao céu. Então, bonito poema e diferenciado na carreira, na poética do artista. Esse foi Augusto dos Anjos, parte 2 de 3 poemas sobre o pai do poeta. Esse foi Augusto dos Anjos no seu Eu e Outras Poesias, da editora Saraiva de Bolso, em companhia com a Nova Fronteira. Passemos ao 4º poema. Bom, esse poema de agora é um pouquinho mais longo do que os demais, mas não é algo absurdo, tampouco muito difícil. Não. E o poeta que eu escolhi abordar aqui, ele já foi trazido ao canal 2 vezes, que é o Ledo Ivo, grande poeta alagoano, um dos meus preferidos. Eu já fiz 2 vídeos sobre ele, um sobre um poema que é assim um dos meus preferidos de todos, que é A Marmita, que está presente inclusive nessa antologia aqui, a antologia da editora Nova Fronteira. Vou deixar o link aqui no card. E o outro vídeo que eu fiz sobre ele foi sobre a sua autobiografia poética chamado Confissões de um Poeta. Pois bem, e o poema que eu trouxe aqui se chama O Montépio. Montépio, você deve saber, é uma espécie de pensão paga por alguma instituição. Pode ser o governo, pode ser outra que for. Pois bem, uma espécie de direito adquirido, né, porque você pagou por isso. Pois bem, ele tem tudo a ver com os questionamentos do texto. O Montépio. Que herança transmite o pai a seu filho? Não lhe deixa casa ou sombra de apólice, nem tampouco o sujo do seu colarinho. Não lhe lega a velha mala de viagens, nem os seus amores,
e as suas bobagens. E as roupas do pai que a chuva encolheu no filho não cabem. Com pau seco e fogo, o pai de resina arma o seu legado. Deixa uma fogueira que ele fez sozinho no escuro da mata. Borboletas em seus ombros pousavam. E também, menino, na pele do vento, solta para o céu o seu papagaio. E antes de mudar-se de suor em musgo, o pai dá ao filho, como pé de meia, algo da paisagem, sombra de pupila, moeda de lágrimas. Deixa-lhe o balaio cheio de apetrechos e o jeito de andar com as mãos às costas. Para o filho, passa todo o seu cansaço, suas promissórias e seu olhar baço. Da árvore do povo, deixa-lhes no sangue um ramo orvalhado. Transmite-lhe o grito de espantado amor que gritou na praia. De agrestes gravetos faz o fogo e esquenta na palhoça ao vento a comida fria de sua marmita. O pai dá ao filho o ninho vazio achado no bosque e a raposa morta por sua espingarda. Dá-lhe a sua anônima grandeza do nada. Sua herança é o frio que sentiu o rapaz quando empaludado. Dá-lhe a lua imensa na noite azulada. Estende-lhe as mãos sujas de carvão, molhadas de orvalho. Fala-lhe da dor que sente nos calos. Dá-lhe a verde e rubra pimenteira em flor. Mostra-lhe o tambor de salitre e brisa que rufa sozinho entre os arquipélagos da sua pobreza. Mostra-lhe o cadarço de espuma no mar, cheio de mariscos. Ser pai é ensinar ao filho curioso o nome de tudo. Bicho e pé de pau. Que o pai, quando morre, deixa para o filho o seu montépio. Tudo o que juntou de manhã à noite, no batente, dando duro no trabalho. Deixa-lhe palavras. Bom, aqui nós temos um poema um pouco maior, um pouco mais carregado também imageticamente, né? Aqui nós temos algumas imagens que são mais simbólicas. E um diálogo, né? Um filho se questionando, quer dizer, um eu lírico se questionando o que é que um pai deixa ao filho. E ele começa dizendo que não deixa coisas propriamente ditas. E aí ele vai dizendo o que é deixado. É interessante que tem as coisas assim que ele diz que o pai deixa, por exemplo, uma fogueira que ele acendeu no nada, na floresta, no escuro. Como assim uma fogueira? Mas de novo nós temos aqui a ideia da chama, né? A chama que estava presente lá no poema do Mário Quintana, né? O pai que tem essa chama, o pai que constrói com as mãos, né? Nodosas lá do poema do Mário Quintana. O pai que construiu toda uma vida, o pai também fez uma fogueira no escuro, no sentido de que o pai criou uma luz, ele iluminou um caminho que, iluminado, o filho pode percorrer. Não é que ele deixou uma fogueira, mas lá no final ele diz que o pai deixa-lhe palavras, né? As palavras, as frases, os ensinamentos. Ensinamentos que alguns são até mesmo inconscientes, né? Como ele menciona aqui, que o pai deixa para o filho o modo de andar com as mãos nas costas. Não é uma coisa inconsciente que a gente aprende imitando, né? O pai deixa, esse verso é maravilhoso, o pai deixa a anônima grandeza do nada, né? Porque, gente, vamos nos colocar no lugar nosso do mundo, né? A gente é um grão de areia, né? A gente não é grande, a grandeza é do nada.
é de ser uma parte ínfima de um cosmo, não vou dizer nem bilhões, trilhões, nem sei o que vem depois disso, maior. Então, o pai deixa isso. Mas deixa também na árvore do povo, que é mencionado aqui, um ramo. É interessante isso. De novo, nós temos essa ideia lá do Mário Quintana, né? As cordas, né? As veias como cordas. Aqui nós temos a árvore do povo, a sociedade. O pai deixou um ramo. É o ramo que liga, né? De onde a gente vê as nossas origens, né? As nossas origens na árvore genealógica. Interessante isso. Mas o mais interessante mesmo é o ensinamento, né? Que ele menciona aqui. Ser pai é ensinar ao filho o nome de tudo. E aí ele menciona outras coisas aqui. Mas é isso. Deixa-lhe palavras, o seu legado, as suas, não vou dizer frases, os seus ensinamentos mesmo, as suas histórias. Histórias que na verdade nem eram do pai, já eram também dos seus antepassados. A gente pode pensar nisso. É um poema simbólico, um pouco mais carregado, um pouco maior também, do Leduc, o grande poeta brasileiro. Já falei que eu vou deixar o link aqui no card de um dos vídeos que eu fiz dele, tá? Leduc, para quem não conhece, assim, um exímio poeta. Pra vocês terem uma ideia, o João Cabral de Melo Neto, que eu também já fiz vídeo, e vou fazer mais, aguarde. Ele dizia que o Leduc era o melhor poeta da sua geração. João Cabral de Melo Neto, que é considerado por muitos como um dos maiores poetas nacionais. Meus amigos, então esse foi aí o quarto poema. Agora sim, passemos ao último. Bom, eu não sei se todo mundo que começou a assistir o vídeo chegou até aqui, mas agora é que vem o melhor poema de todos. Desses que falam sobre paz, esse é o meu preferido. De um poeta que eu descobri no ano passado, um poeta que eu desconhecia e que assim já se tornou um dos meus preferidos. Já fiz vídeos sobre ele, já fiz vários vídeos de leitura de poemas dele à parte, avulsos. Estou falando do grande poeta amazonense, o Tiago de Mello, grande poeta, tradutor também de Pablo Neruda, amigo de Pablo Neruda. Ele que também traduziu vários outros poetas latino-americanos. Assim, um grande nome nacional, infelizmente esquecido, desconhecido, deixado de lado. Mas que Carlos Siqueira está aqui para sempre trazerem. Pois bem, e o poema, gente, assim, é um dos meus preferidos, que se chama Encontro com o Pai. Deixa eu só ver qual que é o nome do livro em que esse poema está presente. É um dos primeiros do Tiago de Mello. É um chamado Silêncio e Palavra, de 1951. Mas o poema está contido nessa antologia da Global, Os Melhores Poemas. Uma coleção que eu adoro. Tá? Tem o do Leduc, tem o do Tiago de Mello, tem o do Guilherme de Almeida, Cecília Meirelles, Castro Alves, João Cabral de Melo Neto, uma porrada de gente. Ferreira Goulart, Cora Coralina, uma galera, gente. Assim, uma coleção que eu recomendo muito, os melhores poemas da editora Global. Tá? Esse aqui é o Tiago de Mello. Encontro com o Pai. Os olhos no Pai, serenos, eu ponho. E vejo-lhe o rosto que acusa os sinais de outono e de chuva. Mas também lhe vejo no olhar um clarão. É a chama, suponho, de fogo divino que todos retemos, dormido, porém. Indago ao passado de rosto presente, e o vejo, severo, buscando caminhos em mapas já rotos. Meus olhos adultos, de longe tornados, agora fronteio aos olhos do Pai. E noto a profunda, antiga ternura e velhos carinhos jamais transmitidos ali, acumulados. E neles descubro desvelo, talvez, mas áspero o meio capaz de expressá-lo. Meus olhos fronteiros aos olhos do Pai descobrem-se pobres de língua comum, e tristes prosseguem
apenas fronteiros. Buscamos palavras que possam contar dos nossos ofícios, mas todas, embora do fundo nascidas, resvalam, deslizam por sobre a camada de tempo e distância que agora nos cobre e tombam, sem fruto. E sentindo que o elo tão rijo do sangue revela-se débil para abrir as sílabas secretas do amor, então preferimos manter um diálogo em árdua linguagem que atinge, em silêncio, o sítio furtivo que dela carece, lá, dentro do peito. Enfim, conseguida a estranha conversa que fere e conforta, meus olhos retiro do rosto do pai e sigo sozinho. No pai, a esperança de um terno carinho. Bom, aqui nós temos um poema assim muito forte, muito pungente, reflexivo, um dos meus preferidos, muito tocante, de um eu lírico, que é um filho, que olha nos olhos do pai e percebe já sinais de outono e de chuva. Outono, você sabe, a estação dos frutos, mas também uma estação de clima ameno. E a chuva, que pode metaforizar talvez o choro. Mas também percebe um clarão que existe nos olhos do pai. E de novo nós temos essa imagem aqui, essa imagem que já foi vista nos outros poemas. Primeiro, lá com Adélia Prado, o pai que pintou de laranja, uma cor forte, uma cor vibrante, pintou a casa dessa cor. Depois o Mário Quintana, que percebe que nas mãos do pai parece que se revelava uma chama interior. Depois nós vimos também no eu lírico do Ledo Ivo, o pai que deixou para o filho uma fogueira, uma chama acesa no escuro. E agora nós temos também no eu lírico do Tiago de Mello os olhos do pai que revelam também uma chama, embora aparentemente vá surgir chuva. Pois bem, então nós temos aqui um filho que olha para o pai e percebe que há vida, há sofrimento, há sentimentos carregados, mas que não foram nunca expressos. E isso é de uma tristeza tamanha, né? Porque, assim, é uma constante na nossa cultura que o pai seja ou queira ser aquela pessoa que, mais do que forte, ela é dura. Ela não revela os próprios sentimentos porque acha que isso é fraqueza. Então, o pai, que é um dos pilares da família, claro que a mãe também é, mas o pai é essa figura simbólica da rigidez. Rigidez, muitas vezes, também é carregada assim de uma violência, carregada de uma ignorância. Muitas vezes, não estou falando que é sempre, nem com todo mundo, tá? Mas assim, simbolicamente é isso. O pai que não chora, o pai que não expressa seus sentimentos, porque acha que isso é coisa de mulher, é uma coisa feminina, é uma coisa sensível, coisa que não combina com o homem. Pois bem, então aqui o eu lírico, o filho, percebe no pai que há tristeza, que há sentimentos carregados, mas que não são expressos. E é uma tristeza isso. Olhos que querem comunicar, mas que não falam. E o filho também não consegue expressar, porque ele fala aqui que ele se percebe, quer dizer, ele percebe que entre pai e filho a linguagem deles é pouco comum. Ou seja, né, eles não conseguem dialogar muito bem. Porque o filho também aprende imitando o pai a ser relativamente parecido. Então os dois sentem uma coisa pelo outro, mas nenhum fala. Isso é de uma tristeza assim, tamanha. Deixa eu só rever aqui o texto. É isso mesmo, né? Meus olhos fronteiros aos olhos do pai descobrem-se pobres de língua comum e tristes prosseguem apenas fronteiros. Né? É pai e filho que apenas se olham e não se falam. Meus amigos, buscamos palavras que possam contar os nossos ofícios.
E aí ele fala, mas todas, embora nascidas do fundo, deslizam sobre a camada de tempo e distância e tombam sem fruto. É interessante essa imagem. Não tem frutos o diálogo deles. Mas lá no começo é mencionado o outono, que é a estação dos frutos. Então nós temos aqui uma antítese. E aí depois ele vai falar, né, que ele sente que, de novo, a questão do sangue, o elo rijo de sangue revela-se débil para abrir sílabas do amor. Ou seja, né, eles não conseguem falar desses sentimentos belos, se expressar. Então eles apenas preferem o silêncio, apenas se olham. Uma tristeza, gente. E aí, no final, o lírico diz, né, que já que não dá para dialogar com o pai, então ele retira os olhos. Né? E o pai sozinho fica com a esperança de um terno carinho. Ou seja, o pai também espera que o filho fale algo, já que ele, como pai, não fala. Mas o filho, que aprendeu com o pai, também não fala. E aí ficam só nisso. Um poema muito forte, muito pungente, que eu gosto muito, assim, um dos meus preferidos com essa temática. É isso. Esse foi o Tiago de Mello, em Encontro com o Pai, editora Global. E esse foi o vídeo de hoje. Tiago de Mello, Ledo Ivo, Augusto dos Anjos, Mário Quintana e Adélia Prado. 5 poemas que têm a figura do pai no texto, ou 5 pais na poesia brasileira. Espero que tenham gostado. Imagino que esse vídeo tenha ficado enorme, mas não tem problema, porque assim eu fiz com muito entusiasmo. Né? É um tema que eu gosto bastante. Aqui no canal mesmo, meu primeiro vídeo foi sobre Morreste-me, de José Luiz Peixoto, grande escritor português. O escritor, aliás, que eu fiz mais vídeos até agora. E esse Morreste-me é o processo de luto, né, do narrador, que é o próprio José Luiz Peixoto, sobre a morte do pai. Também já fiz vídeo sobre Quase Memória, de Carlos Heitor Coni, em que o Coni, como personagem, recebe um presente do pai que já morreu. Uma coisa assim absurda. Um dos meus livros preferidos. Eu gosto muito de dar esse livro de presente para as pessoas, porque me tocou bastante. E é um livro fácil de ser lido. Eu já fiz outros aqui, eu não estou lembrado agora, mas que trazem sempre a figura do pai, porque é um tema que eu gosto. Olha, se quer me dar um presente, de livro, é claro, né? Me dê um livro que traga essa relação entre pai e filho. Me dê um livro que tenha animais, que eu gosto bastante. O que mais que eu gosto? Professor também. Personagem professor. Adoro. Mas é isso. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que ficou longo, mas espero que quem tenha chegado até aqui tenha gostado, tenha apreciado os poemas. E é isso. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas você não sabe. Eu estou usando aqui a camisa da bandeira de Pernambuco porque eu nasci em Pernambuco. Mas meu pai também. E minha mãe também. E aqui eu vou te dizer uma coisa que eu já falei uma vez, mas falo de novo porque eu sou redundante. Você sabe que o pai é uma figura assim central na cultura simbólica nossa. Então, por exemplo, a palavra pátria vem de pai. A palavra pátria significa a terra do pai. Você sabe que no inglês antigo existem nomes que indicavam o nome do pai. Então, por exemplo, Hobson é o filho do Hob. Son, você sabe que é filho em inglês. Wilson é o filho do Will. E por aí vai. E no português e no espanhol nós também temos isso. Esses nomes que terminam com es no espanhol, EZ. No português, ES. Também indicam o nome do pai. Então, por exemplo, Rodrigues era o filho do Rodrigo. Então agora você sabe que Pedro Álvares Cabral, esse Álvares era o filho do Álvaro. E por aí vai. E você sabe também que, acho que até hoje é menos comum, mas ainda acontece, né, de que quando existe um casamento,
o sobrenome do marido, do homem, é passado para o da mulher. Hoje em dia está havendo uma troca, né? Mas até pouco tempo atrás isso era obrigatório. Então isso aqui são apenas alguns dados para você memorizar, para você aprender alguma coisa que você não sabe de nada. Não, mas você não sabe. Esse livro aqui, Bagagem, eu peguei num estante de doação. É um livro usado. E aí ele veio com 2 folhinhas aqui dentro, que eu não sei por que estavam aqui. Bom, e são 2 frases bíblicas que eu guardei, não sei porquê. E eu também não vou ler para você não. Não, mas esse livro aqui, do Mário Quintana, foi um presente de um aluno, que é o Pierini. Na verdade, Pierini é o sobrenome dele. E aí eu sempre peço para as pessoas escreverem dedicatória para mim, mas eu acho que vou parar de pedir, porque assim, algumas pessoas não sabem o que escrever e escrevem bobagem. Por exemplo, esse aluno aqui escreveu assim: boa leitura e assista Harry Potter e Star Wars. E ainda fez um desenho aqui. Dia 11/9/2021. Eu não vou assistir. Isso aqui me lembra que eu tenho um outro livro aqui, que é o Ulisses, do James Joyce, que eu não li ainda. Mas quem me deu foi um amigo, o Anderson. E assim, um dos apelidos dele é Ancinho. E ele me conhece desde que eu era criança. E me chama de Carlinhos. Qual foi a dedicatória dele? Do amiguinho Ancinho para o amiguinho Carlinhos. Não dá, gente. Eu vou passar corretivo. Não, mas essa temática, pai e filho, é tão forte em mim que eu vou até pegar a câmera aqui e mostrar uma coisa. Calma aí. Olha. Quem assistiu sabe, isso aqui é uma cena clássica do anime Dragon Ball Z, em que o Gohan, filho do Goku, que é o protagonista, está derrotando o Cell, que é o inimigo da fase lá, da temporada. E ele acha que não vai conseguir, que não tem força suficiente, e então o espírito do pai, o pai que já morreu, volta para ajudar o filho a derrotar o adversário. Vejam de novo. Memorável, meus amigos.